Você gosta de segredos? Então vem comigo, eu vou te contar um grande segredo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meia Porção, ou mais uma porção de Deus para a sua vida. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre o grande segredo de Jó. Muito se fala sobre o segredo de Jó, ou a paciência de Jó. A paciência que Jó teve para suportar todas as tribulações que ele sofreu. Nós vamos estar falando um pouco sobre esse grande segredo, que para mim não tem muito a ver com a paciência de Jó, mas uma outra coisa que vamos estar estudando. O primeiro versículo do capítulo 1 de Jó vai dizer que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó fazia o possível para não cometer nenhum tipo de maldade. Esse era o seu perfil. Por mais que a gente tente comparar as dificuldades sofridas por Jó com as nossas dificuldades, dificilmente alguém sofrerá algo parecido. Por mais que alguém perca um familiar, como aconteceu com Jó, por mais que alguém vá à falência ou perca a saúde, dificilmente todas as coisas vão acontecer de uma vez só, de um momento só, como aconteceu com Jó. Isso foi algo bem atípico. Inicialmente, a Bíblia não fala muito sobre Jó. Ela diz que ele era casado, tinha filhos, era riquíssimo, mas ao mesmo tempo era temente a Deus. Um tipo de cristão padrão, ou não. Se nós formos analisar hoje qual o padrão cristão, que tipo de cristão hoje nós temos no mundo? Nós temos variações de cristãos. Aqueles que se dedicam a uma coisa, aqueles que se dedicam em outras, aqueles que preferem a comunhão com os irmãos, aqueles que preferem somente estar em comunhão com Deus. Não há como ter uma coisa sem ter outra, né? Mas o tipo de padrão de Jó, de cristão, era o básico para um cristão hoje ser um cristão verdadeiro. O lance de ir à igreja todo domingo, de orar, de fazer cultos e tudo mais, isso veio com o passar do tempo. Jó mostra o seu padrão de servo nas suas atitudes, em todas elas. Ele era íntegro, ele se esforçava para não praticar o mal, ele era justo. E Jó fazia algo que hoje em dia, no meio evangélico, se dispersou e nem sempre nós encontramos. Jó ensinava isso aos seus filhos. Ele não só era um homem íntegro, justo e temente a Deus, mas também partilhava isso para com seus filhos. Nos versículos 4 e 5, a Bíblia, no capítulo 1 de Jó, a Bíblia vai nos dizer que toda vez que os filhos de Jó faziam festas, e eles faziam porque era uma família rica, então eles faziam grandes festas. E toda vez que eles faziam as festas dele, quando terminava essas festas, Jó reunia sua família, levava ao templo para poder pedir perdão pelos pecados dos seus filhos. Ele imaginava, talvez meus filhos tenham pecado ou cometido alguma coisa que desagradou a Deus. Então vou pedir perdão a Deus por eles e vou ensiná-los a fazer isso para que façam futuramente. Muitos negligenciam esses ensinamentos aos seus filhos, ensinamento bíblico, e dão essa incumbência, e deram no passar do tempo essa incumbência às igrejas. E as igrejas, erroneamente, muitas delas aceitaram essa incumbência de treinar, de tentar capacitar esses jovens, adolescentes, esses filhos dos cristãos, E passaram, então, a dar essa incumbência à igreja e deixar de lado os ensinamentos caseiros
né, os devocionais em casa, os ensinamentos, deixaram isso nas mãos das igrejas. E as igrejas, por mais que existam nas igrejas pessoas capacitadas, não há pessoas suficientes para poder ensinar e doutrinar esses jovens, né? Muitas das vezes vão embora das igrejas e não voltam mais. Esses papéis se inverteram, né? Os pais começaram a levar as crianças à igreja para que lá elas aprendessem o que deveriam aprender muitas das vezes em casa. Jó não era assim. Ele compartilhava com sua família, compartilhava com seus filhos tudo aquilo que ele cria. Toda a sua temência a Deus, toda a sua justiça, ele procurava compartilhar com seus filhos. Uma coisa muito interessante e importante ao mesmo tempo é que Jó não condicionava a sua fé aos seus bens. Esse era um dos pontos chaves de Jó. Por mais que fosse um homem muito rico, ele não condicionava a fé em Deus que ele tinha à sua riqueza, né? E nós vemos que a partir desse ponto começa, né, o carrossel de desastres na vida de Jó. Ele começa a receber as notícias de tudo que estava acontecendo em sua vida. Ao mesmo tempo que a sua família era destruída por um vendaval, também era destruída por fogo ou por algo diferente, toda a sua casa. Seus familiares morreram, seu gado pereceu, sua colheita apodreceu, tudo de uma vez só. A notícia chegava uma atrás da outra. Mal alguém acabava de dar uma notícia ruim para Jó, chegava outra e dava uma outra notícia, até chegar ao ponto de chegar a notícia de que sua família toda tinha morrido, exceto sua esposa, que provavelmente estava com ele, mas seus filhos todos morreram devido a um desastre. Então ele perde a sua riqueza, perde a sua família, perde tudo, menos a fé em Deus. Jó diz no versículo 22, nu nasci, nu morrerei, Deus deu, Deus tomou. E mesmo assim, Jó não pecou contra o Senhor. Jó tinha algo em sua mente muito importante que nós cristãos deveríamos ter. E que toda a humanidade deveria ter também, e saber de que tudo que você tem nessa terra não é seu. É sério. Por mais que você ache que tenha conquistado, não é seu. Sua casa e carro não são seus. Tudo que você conquistou não é seu. Foi Deus quem me deu. Essa é a frase. Muitas das vezes as pessoas colam seus carros. Foi Deus quem me deu. Eu não concordo muito porque Deus não deu aquele carro àquela pessoa. Ele deixou com ela para administrar da melhor forma, até para ajudar a um irmão necessitado, que muitas das vezes não acontece, né? Mas sabemos disso. Deus não te deu a tua casa. Ele deixou em suas mãos para que você possa administrar. Até porque quando você dá algo a alguém, é algo que não se pode ser tomado, tirado. Se ele te deu, como é que você vai levar aquilo quando você morrer? Então não é seu, porque vai ficar com outro. Então nós temos que ter esse pensamento, né? Nada nesse mundo é nosso. E nós estamos aqui de passagem. A batalha de Jó continua. E Deus diz ao diabo, olha, tá vendo? Meu servo Jó perdeu tudo, mas continua firme, continua sendo servo fiel. E o diabo diz a Deus, ok, mas ele ainda tem saúde. Tira a saúde e a gente vê o que acontece. E Deus responde, vai e faz isso. Só não tira a vida, mas faz o que bem entender. E aí o diabo incute em Jó uma doença da época, né? E hoje já não se vê muito, a chamada lepra, conhecida hoje como hanseníase, mas não tão bem conhecida,
mas não tão conhecida assim, porque ela já se acabou praticamente. Poucas pessoas pegam essa doença. E é uma doença que dizem que a pessoa é como se estivesse apodrecendo viva, né? Feridas pela pele e tudo. Jó, a Bíblia diz que ele se cortava com cacos de telha para poder limpar a pele, e um mau cheiro tremendo. E aquilo foi se impregnando em sua pele, e Jó foi desanimando aos poucos, ficando triste. A sua batalha começou a ficar mais pesada. Jó começa a enfrentar um dos maiores inimigos até hoje da humanidade, a chamada depressão. E diferente do que muitos pensam ou imaginam, a depressão ela não vem do diabo. Ela não é uma doença demoníaca ou uma possessão maligna. É uma doença psicossomática que afeta o humor, sentimentos, emoções e etc. Mas tem tratamento. Hoje nós vemos pessoas com a síndrome de Jó, que não é a verdadeira, né? Porque a verdadeira, né, existe realmente uma doença chamada síndrome de Jó, que afeta a pele. Mas aqui eu digo que se assemelha na questão psicossomática a Jó, né? Que seria o tratamento das emoções, ou a própria doença da depressão. Hoje nós vemos muitas pessoas que entram em depressão pela perda de algo ou por não conseguir alcançar algo. Perda de um emprego, por não conseguir passar numa prova da faculdade. E aí essas pessoas entram em depressão. Jó, que esteve nesse caminho de depressão, no versículo 15 do capítulo 7, chega a pedir a morte, né, por estar sofrendo com essa depressão. E o que a gente mais vê hoje são pessoas cometendo suicídio por estarem depressivas, por estarem doentes. E Jó tenta, né, por meio da sua sabedoria, por meio do que ele tinha aprendido, no capítulo 2, versículo 10, ele diz: como eu vou receber o bem e não o mal do Senhor? O que ele quer dizer com isso? É que nós muitas das vezes recebemos de Deus aquilo que achamos que é bom, e realmente é bom. Mas às vezes não queremos receber aquilo de Deus que Ele acha que é bom pra gente e vai nos ensinar, mas que ao nosso ver, à nossa vista, é ruim. Por exemplo, um sofrimento. Então Jó passa a ter esse discernimento. E essa é uma das chaves bíblicas mais importantes que todo cristão deveria ter. Receber tanto aquilo que lhe agrada, como aquilo que não lhe agrada. E nossa geração, eu digo nossa geração porque eu digo que a minha também, né? E cresceu, né, em igrejas onde nós sempre tivemos a esperança do romper da fé, onde tudo ia dar certo, tudo chegaria ao ponto certinho, nada daria errado, e se diante de mim não se abrisse o mar, Deus me faria andar por sobre as águas. Esse foi o recado da nossa geração. Mas nos esqueceram de falar que por muitas vezes iria acontecer algo como Jó. Iríamos perder, iríamos cair, iríamos tropeçar. Muitas das vezes faltou nisso, que haveria dias bons, dias maus e dias piores nas nossas vidas. Mas Deus estaria ali todos os dias, em todas as circunstâncias. Se diante de mim não se abrir o mar, e se Deus quiser que eu me molhe, se Ele quiser que eu me afogue para a glória dEle, eu vou me afogar e vou louvar o seu nome. Agora, qual a chave bíblica para os nossos dias? Deus conversa com Jó como seu psicólogo ou terapeuta. Está aí, o primeiro psicólogo do universo, Deus. Após uma longa conversa com Jó,
diante de todos os outros versículos, nós vemos que Jó é acusado pelos seus amigos, desenrolar da história, e Deus repreende os amigos de Jó e depois conversa com Jó, como se tivesse falado para ele: senta aqui, vamos conversar. Quem criou o céu, a terra? Onde você estava quando eu fiz tudo? O papo foi mais ou menos assim. E aí Jó começa a entender as coisas. Fala: poxa, onde estava com a cabeça pensar certo tipo de coisa, né? E lá em Jó 42:5, ele vai dizer: antes eu só o conhecia de ouvir falar. Agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. O conhecimento verdadeiro de Deus. Esse foi o grande segredo de Jó. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento verdadeiro de Deus. O grande segredo de Jó. Que você possa também crer nesse grande segredo e se firmar nele, conhecer melhor a Deus, conhecer bem a Deus, ter um conhecimento verdadeiro de Deus, para que a sua vida possa mudar e assim você possa glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais algumas pessoas. Se você der um like e compartilhar, me ajuda a proclamar o nome do Senhor através dessa terra, com esse canal humilde. Deus o abençoe e o guarde. Nos vemos em uma outra hora. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Tchau.